Vamos a Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, 12, também versículos 14 e 15. Estamos continuando com a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, a nós conhecemos como Pai Nosso. Estamos desenvolvendo uma série de pregações sobre cada parte desta bela oração. No versículo 12, então, Mateus 6 e 12, nós lemos assim, conforme foi ensinado por ele: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, algumas versões têm as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos mais uma vez cavando um pouquinho mais fundo nesta oração que o Teu Filho ensinou como modelo para todas as nossas orações. Que Teu Espírito Santo nos ensine esta muito difícil parte que diz que Tu não nos perdoará se nós não perdoarmos os nossos devedores. Nos ajuda a entender isto para a nossa prática cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Bom, é evidente que dívida aqui é uma metáfora, não é dívida em dinheiro, para com Deus, não teria o menor sentido. No caso, dívida para com Deus seria ofensa a Deus, pecado. Com relação aos homens, os nossos devedores, aí alguém poderia interpretar muito mal, dizendo que era dinheiro, que não é também. A metáfora continua. Só que o diferente, a nossa dívida para com Deus não é exatamente a nossa dívida para com alguém ou de alguém para conosco, em termos de ofensa. Apesar de que a Bíblia fala em pecar contra Deus e contra os homens. Então, poderíamos dizer um pecado que alguém cometeu contra nós, é bíblico, não é errado, mas talvez fosse melhor dizer uma ofensa que alguém nos fez, alguma coisa que nos magoou muito, que doeu em nós e que nós achamos que o outro ficou nos devendo alguma coisa, nos fez algum mal. Então, basicamente é isto. O tipo da passagem que poderia ser facilmente utilizada para dois ensinos errados. Para quem gosta de desviar a Bíblia, pegando uma parte e tirando de todo o contexto, esse aqui é espetáculo. Primeiro ensino errado que poderia ser concluído aqui é: todos os nossos pecados não foram perdoados, porque se foram, para que pedir perdão? Então, não podemos nem saber se somos salvos ou não. O meu pecado A foi perdoado, o B não foi, eu não sei. Primeiro ensino errado. Segundo, o perdão de Deus não é incondicional. Depende de nós perdoarmos os outros. Não perdoar os outros, nós não temos pecado, não somos nem salvos. Não é bem assim. Aí é que vem a importância de pegarmos o contexto da Bíblia, que todas as Escrituras ensinam, para então elas próprias nos servirem de ajuda para interpretar passagens difíceis, como esta aqui. Esta é uma passagem difícil, sem dúvida. Não sei nem se eu deveria ler todas as passagens que eu tenho aqui, para provar que todos os nossos pecados foram perdoados, sim. É tão grande a extensão da prova nas Escrituras disso, que eu tive que escolher versículos, passagens. Então vamos a Romanos, basta Romanos capítulo 7, 4, versículo 7.
Romanos 4 e 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Versículos 17 e 18. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós fomos perdoados, justificados, estamos firmes. Versículo 17, do mesmo capítulo 5. E 18, eu não vou ler não, irmãos, porque a Bíblia toda fala que a nossa salvação, ela é para sempre, ela é irreversível. Eu vou ler só mais um, em Romanos e um outro em 2 Coríntios, e estou pulando alguns. 8 e 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, acabou, é irreversível. Nascemos de novo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, basta você ouvir, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Então, é de maneira absolutamente definitiva e incondicional a salvação que nós temos, o perdão que nós temos de Deus quando nós nos convertemos. O perdão veio junto com a fé, com o arrependimento e com a conversão, que é esse processo todo. Isaías 61, não precisa ir lá, diz que nós já fomos cobertos com um manto de justiça. Então não é coloca o manto e tira o manto, coloca o manto e tira. Não, nós fomos cobertos. Aquele que é coberto pelo manto de justiça, aquele que tem os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo, tornou-se filho de Deus. É irreversível. Isso aí ninguém discute. Só que, infelizmente, nós não deixamos de pecar. E o que vamos fazer com os pecados que nós cometemos no dia a dia? Vamos pedir perdão de novo para que Deus nos perdoe e nos livre do inferno? Não, que já estamos livres do inferno em Cristo. Outro extremo, estou nem aí para os pecados que eu cometo no dia a dia. Já estão perdoados, já estou justificado pela fé, versículo 1 de Romanos 5, nenhuma condenação há para mim, Romanos 8 e 1, beleza. Então vou pecando e vou tocando, vou pecando e vou tocando. Não tenho mais nada a tratar com Deus com relação aos meus pecados do dia a dia. Errado, é um outro extremo. Então o que se faz com esses pecados que nós cometemos no dia a dia? São pecados reais, que ofendem a Deus, nos entristecem. Mas por um lado não nos levará ao inferno mais nunca. Por outro, precisam de alguma maneira ser tratados, porque prejudicam o nosso relacionamento com Deus, o andar com Deus, a comunhão com Deus. A passagem clássica do lava-pés, em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro não queria aceitar, em João 13, mas eu quero ler com vocês o versículo 10, não vamos ler todo o texto, que é bem longo. Jesus como que conclui o que ele fez com uma lição importantíssima para o nosso andar cristão. João 13 e 10. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Vós, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí entrou Judas, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas esse versículo mereceria, claro, uma explicação mais detalhada, que eu não vou dar agora. Mas saibam que é um versículo clássico,
para vermos um aspecto desta questão. Como é que Deus vê essa questão do nosso pecado diário? Nós estamos todos limpos, quer dizer, todos nós, de outra forma, cada um de nós está completamente limpo, todo limpo, totalmente limpo. Mas naquela época não usava tênis, sapato, era sandália ou a pé, e sujava muito os pés. Então, quando chegavam num lugar para almoçar, para comer alguma coisa, ou descansar, eles lavavam os pés. Pronto, aí uma vez lavado os pés, estava ok, porque chegou com os pés sujos. Então, o que ele quis dizer é algo assim, existe um lava-pé para o crente, para o meu discípulo, quanto aos seus pecados. Ele vai limpando dia a dia, só os pés, porque ele já está todo limpo pelo meu próprio sangue, isso não precisa mais se falar. Curioso isto. E lá em 1 João 1,9, uma passagem também clássica, sobre essa questão do crente tratar os pecados com Deus. Claro, os pecados pós-conversão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando para crente. Essa é a solução bíblica. Confessa os pecados no dia a dia. Vai lavando os pés no dia a dia. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Duas perguntas. Se Ele perdoa, não é prova de que nós não estamos perdoados? Segundo, e se não confessarmos, como fica? Perdemos a salvação? Não, porque esse perdoar não tem nada a ver com a nossa salvação. Refere-se ao relacionamento com Deus, para não interromper a nossa comunhão com Ele. Perdoar aqui é a ideia de estar satisfeito conosco. Não tem nada impedindo a relação, o relacionamento diário. Uma analogia para nos ajudar bem nisto. Aliás, em qualquer momento que você tiver dificuldade de entender alguma doutrina com relação à relação crente-Deus ou Deus-crente, geralmente se consegue tirar um bom exemplo que nos ajuda na relação filho-pai humano, o pai e filho. E aqui é o filho, o garoto é filho daquele pai. Ele não pode fazer nada que vai deixar a situação de ser filho, que vai deixar de ser filho daquele pai. Não. Mas ele agride o pai, desobedecendo, sendo grosseiro, ofendendo o pai. Então, o que ele faz? Ele se entende com o pai, porque aquela relação vai ficar perturbada, prejudicada. Então, ele chega ao pai e diz: me perdoa, pai, pelo que eu fiz. O pai dizendo está perdoado, não quer dizer você voltou a ser meu filho. Não. Mas vai dizer assim: ok, a nossa relação continua normal. Nossa relação está desimpedida. Estava impedida. Entrou aí algo para atrapalhar o nosso dia a dia. Mas com o seu pedido de perdão e a minha concessão de perdão, foi retirada esta pedrinha ou esta pedrona que estava no canal aí obstruindo, e pronto, voltou a fluir o nosso relacionamento filho-pai, pai e filho. Essa é uma ideia boa para nós entendermos isso aqui. Então, o que trata aqui é de comunhão com Deus, não é de salvação. E se nós não confessarmos? Pense no pai de novo. Deus se entristece. O pai se entristece com o filho, que ofende, desobedece, e não pede perdão, não trata coisa nenhuma, vai tocando para frente, o pai vai ficando com o coração esquisito. Quem é pai sabe disso. E está faltando alguma coisa, esse menino tem que reconhecer que ele errou. E fica
Fica esquisita a relação, não fica boa, não fica agradável. O Espírito Santo se entristece em nós. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, uma falta de confissão da nossa parte não tem nada a ver com a nossa relação como filhos de Deus. Mas tem tudo a ver com a alegria de Deus no trato conosco, já filhos. O gozo de Deus em nós, ou não, ou a tristeza de Deus conosco. Esse filho dá trabalho. Esse filho me ofende, e peca, e não trata comigo. Não. É meu filho, está resolvido. Ele vem para o céu assim que morrer, está certo. Mas está me dando trabalho e me entristecendo demais. Quando dizemos que alguém está frio espiritualmente, pode estar acontecendo algo assim. Pecados não tratados, não confessados. E um afastamento de Deus. Não entristeçais o Espírito. E outra advertência de Paulo é, não o quê? Com relação ao Espírito. Não apagueis o Espírito. Duas figuras. Entristecer e apagar. Então, pode ter certeza que essas atitudes ou essas reações do Espírito que habita em nós tem muito a ver. Não vou dizer que é 100%, mas tem muito a ver com a falta nossa aqui, no tratamento dos nossos pecados diários, um dos quais é este, de falta de perdão. Mas, de uma maneira geral, é isso, nós não estamos tratando bem os nossos pecados diante de Deus, vai dar prejuízo grande. Em suma, essa parte da oração trata da necessidade de estarmos continuamente tratando com Deus os pecados do dia a dia. Nunca deixe isso em segundo plano. É muito importante. Mas há uma segunda lição, obviamente, fundamental para a vida cristã. O que é? Perdoar quem nos ofende. Então, quando ele diz, peça perdão a Deus pelas suas ofensas do dia a dia, Cristo está assumindo que você está sendo coerente e também está perdoando qualquer um que comete uma falta contra você. Uma coerência. Claro, é óbvio que quando nós não agimos assim, ou seja, pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado do dia a dia, mas não estamos com o coração perdoador para com quem nos ofende, nossos pedidos a Deus estarão deslocados, arranhando os ouvidos de Deus. Alguma coisa está esquisita nessa oração, está sem sentido, não está bom. E se tornarão algo de muito mau gosto diante de Deus. Quer ver um exemplo de orações de mau gosto? Mais do que de mau gosto? Altamente irritantes a Deus, vá para Isaías 1. E veja as orações dos judeus naquela época, como estava irritando, deixando. E Deus dizia, eu não aguento mais as orações de vocês. Não se admire de você estar se comportando de uma maneira tal que Deus pode dizer, eu não aguento mais suas orações, aqui, de algum de vocês neste auditório. Eu não aguento mais essa sua oração aí, que eu lhe perdoe pela falta que você cometeu comigo ontem, por aquele pecado mais uma vez. Não vai, não me conformo, porque você não está perdoando o fulano, ou a ciclana. E agora? Então, alguma coisa engancha, gente, arranha o coração de Deus, quando você pede perdão a Ele e não aplica o coração perdoador para os outros. Jesus foi muito mais fundo do que apenas dizer que fica uma oração arranhada ou esquisita. Ele é forte. Ele disse nos versículos 14 e 15, a gente lê de novo. Não, ele não pode estar querendo dizer isso. Aí os estudiosos, os teólogos, interpretam de uma maneira, outro de outra, e dão volta para lá e volta para cá, porque ele disse que Deus não nos perdoa. Foi.
Ele não está dizendo aqui que Deus vai ter dificuldade em nos perdoar. Não, não perdoa. Versículos 14 e 15 eu vou ler de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Acabou. Marcos 11, 25 e 26. Para quem acha que não ficou bem entendido aquela passagem lá de Mateus 6 que nós acabamos de ler, e tem alguma explicação, aí lá e vem outra. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe. 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É bom dizer que esse versículo 26, na minha versão, está em colchetes, significando que ele tem alguma dúvida com relação à originalidade dele. O 26, geralmente quando tem nos manuscritos, não tem em outros e tal, eles botam essa advertência. Mas tudo bem, desconsideremos o 26. O 25 já fica claro. Perdoai para que vosso Pai Celeste vos perdoe. Ou seja, se não perdoar, não vai ter perdão dele. Mateus 18 e 35. Após a famosa parábola do credor incompassivo, ou seja, de alguém que estava devendo muito dinheiro, aí pediu dispensa, o outro deu, aí depois ele encontrou um devedor que estava devendo bem pouquinho, e ele obrigou o homem a pagar, aí ele obrigou, mandou prender, fez uma confusão muito grande. Aí o outro que tinha perdoado muito, mandou chamar e dizer assim, agora você vai pagar tudo, senão cadeia, vai ficar lá até conseguir me pagar, seu ingrato. Muito bem. Depois desta parábola do Senhor Jesus Cristo, ele conclui assim, Mateus 18 e 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim como ele vai reter o perdão, vai segurar, não vai perdoar, vai disciplinar e vai exigir um retorno, de alguma forma, ele vai cobrar. Curioso é que ele diz aqui, do íntimo, né? Então nem adianta você dizer assim, eu quero dizer perante toda a igreja que a irmã fulana está perdoada pelo que fez comigo, ou o irmão fulano está perdoado pelo que fez comigo. Aí senta, pessoal, que coisa linda, demonstração de humildade, que o irmão foi lá na frente dizer que tinha perdoado aquela irmã, aquela briga famosa na igreja, 2 anos atrás, pronto, perdoou. Perdoou não. Enrolou todo mundo, porque no coração dele não estava perdoado não. Mas Deus sabe. Então Jesus coloca aqui mesmo, só para lembrar, olha, não é de boca não, gente, é de coração. Se não for, não interessa. O que significa dizer que Deus não nos perdoará? Essa é difícil. Mas deixe-me tentar explicar. A rigor, quem não tem um coração perdoador, indica que nem passou pela conversão. Então, se nós quisermos olhar isto aqui, por um ângulo que Jesus está falando para discípulos nominais, o que é discípulo nominal? Que é só de boca, mas não é convertido. Então, alguns podem dizer, não, Jesus estava olhando aqui para os discípulos dele, e alguns que não eram, só faziam dizer que eram, mas não eram, eles nem eram crentes. Então, é para esses que ele está dizendo que Deus não vai perdoá-los. Porque, do outro jeito, estaria dizendo que Deus não tinha perdoado o crente. Se quiser pensar nestes termos de Deus não perdoar, em hipótese alguma, mesmo em termos de salvação, alguém cujo coração não perdoa, tem sentido. Tem sentido. Porque
Se alguém tem um coração endurecido a tal ponto que não consegue perdoar ninguém, esta pessoa não foi salva. Essa pessoa não teve o coração amolecido, ela não tem o fruto do Espírito, do amor, da capacidade de perdoar. Ele não entendeu o tamanho do perdão que Deus fez para com ele. Porque a base do perdão com o qual nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, a base é o quê? O fato de nós termos sido perdoados por coisa muito, infinitamente maior. Por isso a parábola do credor incompassivo. Então o crente, ele entende o tamanho do perdão que ele recebeu. E ele vai ter a tendência natural, agora espiritual, fornecido o poder, não é nem a tendência, além da tendência, o poder que o Espírito Santo vai dar a ele para perdoar. Então, para ter o coração perdoador mesmo, só tendo sido perdoado de maneira plena, ou seja, tendo sido salvo, pelo arrependimento dos próprios pecados e pelo efeito do sangue de Cristo sobre a própria vida. Então, mais ou menos como se Jesus tivesse dito assim: quem não perdoa, indica que não foi salvo pela fé, portanto não será perdoado por Deus. Claro, alguém que não tem fé não vai ser perdoado por Deus de hipótese alguma. Mas pastor, ele não poderia estar se referindo a crentes? Não, poderia, e eu acho que estava. De uma maneira mais imediata, eu acho que sim. O crente continua lutando contra a carne. Acabei de dizer que o crente continua pecando. Se ele peca, é porque ele cede à carne. Ele ainda é exposto aos ataques do diabo, ele ainda tropeça, ele ainda cai. Então é muito provável que o crente ainda tenha dificuldade de perdoar. Como tem dificuldade de amar, como tem dificuldade de ser humilde, ele tem dificuldade de exercer, ou de andar conforme o fruto espiritual que ele vem recebendo do Espírito Santo, a velha luta da carne contra o Espírito. Então, mesmo o crente sabendo que tem que perdoar, mesmo o crente querendo perdoar, mas ele pode ter dificuldade, uns mais, outros menos, por causa da carne que habita nele. Então, nesse caso, o que significa dizer que o Pai Celeste não o perdoará? Mesmo um crente. É apenas que ele vai disciplinar? Olha, você não perdoar, o Pai não vai lhe perdoar dos seus pecados, que você vai cometendo no dia a dia, e ele vai lhe disciplinar. É mais do que isso, eu imagino. Porque ele poderá nos disciplinar, mesmo tendo perdoado totalmente. Está fino aqui, hein? Está fino aqui. Ele pode nos disciplinar, mesmo tendo perdoado totalmente. O filho chega para o pai: pai, me perdoa. Meu filho, é o seguinte, já é a quarta vez que você faz isso. As 3 primeiras eu lhe perdoei. Ou seja, continuou o nosso relacionamento normal e eu não lhe disciplinei. Desta vez, eu vou lhe perdoar totalmente, sim, igual às outras 3. Nossa relação vai continuar normal, mas tem a diferença das outras 3. Pega aquele chinelo, aquele que dói. Pega meu cinturão lá. Pai, pode pegar. Tu não me perdoaste? Claro que eu lhe perdoei. Não estou lhe dizendo que eu lhe perdoei, mas eu vou lhe disciplinar. Porque 3 vezes já eu não disciplino, parece que você não aprende, só vai na dor mesmo. Agora você vai ter um bocado de dor aqui. Então, o pai disciplinou e perdoou. Mas Jesus está dizendo aqui que o pai não vai perdoar. Não é só disciplinar, não. Ele não vai perdoar. E o que é esse não perdoar? Eu creio que é eu, porque Jesus não explicou esse detalhe para nós. E é fino demais isso, como eu estou dizendo. Eu acho, partindo até do exemplo mesmo do pai com o filho aqui, e
de todo o restante do contexto e tudo mais, que fica alguma pendência que o Pai deixa conosco, em termos de amolecimento de coração, em termos de mudança de atitude, alguma coisa atrapalha, fica lá, mesmo o Pai disciplinando. Eu acho que a disciplina aqui é praticamente certa, quando Deus não perdoa. Então você cometeu uma ofensa diante de Deus, mas não tem um coração, você está com muita dificuldade de perdoar. Crente, está com dificuldade. Ele perdoa aqui e acolá, mas aquele caso, talvez um caso específico, especial, aquele fulano, aquela cicana, esse não dá. Não sei, alguma coisa muito particular ali que ele está com dificuldade de perdoar. Então Deus, o Pai, disciplina, e além de disciplinar, diz assim, mesmo lhe disciplinando, nossa relação não vai continuar normal. Ela está ofuscada, ela está ruim, nosso relacionamento. A comunhão comigo está precária, enquanto você não mudar de atitude. Jesus quis dizer algo muito forte. A sua capacidade de perdoar quem lhe ofende, quem lhe magoa, é extremamente importante, eu diria vital. Não para a sua vida eterna, mas para o seu relacionamento com Deus no dia a dia, com o lavar dos seus pés. E olha que tem um bocado de dia talvez pela frente antes de você ir para o céu. Então não é coisa de segunda importância o seu tratamento com Deus no dia a dia, não. Não, já estou salvo, estou com a salvação garantida, o que eu vacilar aqui, Deus me toca para frente, me perdoa. Perdoa não. Nesse sentido aqui que Cristo está falando, e é muito importante. Se há uma molécula no seu coração que não perdoou alguém, arranque esta molécula, tire esse pedaço da sua carne, e mesmo que deixe seu orgulho sangrando um pouco, e sua vaidade, sua carne, vai sangrar um pouco, mas arranque, e sabe que não presta, é um pedaço ruim do seu coração, se há uma mínima resistência a perdoar alguém por qualquer coisa que ele tenha feito. Um coração completamente perdoador é o que Deus espera de um filho. E é o que o Senhor Jesus Cristo ensinou.